Eclesiastes 11. Nós vamos estudar hoje só do verso 1 até o 6. Vamos ler? Diz assim: atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Reparta o que você tem com 7, até mesmo com 8, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Quando as nuvens estão cheias de água, derramam chuva sobre a terra, quer uma árvore caia para o sul, quer para o norte, onde cair ficará. Quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, ou, essa tradução aí, ou quando o espírito entra na criança, no feto, o texto dá essa ideia, né? Nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Amém. Então, esse texto está falando de sobrevivência, de ganhar o pão, de lutar para viver. Nós vamos falar sobre isso hoje, a luta pela sobrevivência. E o texto aí do Eclesiastes, ele fala, por que que é uma luta? Por que que sobreviver é uma luta? Pode passar. Apagar essa luz aqui também. Por que que é preciso lutar para sobreviver nesse mundo? O autor do Eclesiastes diz, porque há coisas que nós não podemos controlar. É o texto que eu li no verso 2. Pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. A gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe como vai ser daqui a um ano. Então por isso que a vida é uma luta. Por isso que a gente não sabe como vai ser, a gente não sabe quando a crise vai chegar, quando o mal pode nos acometer. E o texto verso 5 diz, assim como você não conhece o caminho do vento, no contexto rural, de agricultura, a gente não sabe quando que vai vir uma ventania, quando não virá. Então, para sobreviver nesse mundo, a gente tem que lutar, porque a gente não sabe. Se a gente soubesse como seria, a vida seria uma vida tranquila, mansa, sossegada, mas a gente não sabe, por isso que a vida é uma luta. Ele diz mais. Pode passar. Há coisas que nós não conseguimos prever. O verso 6 diz assim, plante de manhã a sua semente, pois você não sabe o que acontecerá. Então, nesse mundo, a gente não consegue prever. Por mais que tenha aí os adivinhos, essa coisa toda, e a Bíblia diz que os adivinhos não vão entrar no reino de Deus, viu? Então, você que gosta de ficar adivinhando as coisas, o adivinho não vai entrar no reino de Deus, lá em Apocalipse. Então, a gente não consegue prever como será, como vai ser. Ele não sabe. Então, por isso que a vida é uma luta, por isso que para sobreviver, para ganhar o pão, é uma luta, você não consegue prever. Só aquele deputado lá que tinha 1 milhão, que ele ganhou 20 vezes na loteria, né? Ele conseguia prever, ele adivinhava tudo, mas a gente não. Terceiro, há coisas que nós não conseguimos mudar. Que uma árvore caia para o sul, que é para o norte, no lugar em que cair, vai ficar. Ele está dizendo essa imutabilidade de certas coisas, que acontece, que acomete todo mundo. E a gente tem que lidar com isso. Há coisas que a gente não vai conseguir mudar. Por isso que a vida é uma luta. Por isso que para sobreviver nesse mundo é uma luta. Então, e todo mundo sabe disso, que para a gente sobreviver, ganhar o pão, o nosso salário, o nosso trabalho, a gente precisa lutar. E o próprio autor vai mostrar algumas coisas, e aí a gente que vai colocar nesse estudo, quais são os sofrimentos que essa luta causa. Muita gente fica doente nessa luta para sobreviver, né? Não, às vezes você fica doente, um negócio que não deu certo, um emprego que não chegou, um emprego que não dá certo, ou dívida que aparece, as pessoas começam a ficar doentes. Eu vou mostrar algumas doenças que acontecem nessa luta para a gente sobreviver. As doenças causadas pela luta. Primeiro, a ansiedade. O texto diz assim, depois de muitos dias você vai encontrar. O problema nosso é que a gente não aguenta esperar esses muitos dias, em outra tradução, um longo tempo. Quando é que vai chegar? Quando é que eu vou alcançar? E aí o que acontece com a gente? Fica ansioso.
preocupado, nervoso. Quando é que vai aumentar meu salário? Quando é que eu vou ganhar uma promoção? Quando é que eu vou passar nesse concurso? Quando? Não está chegando, é aquilo que eu estava esperando. A gente começa a ficar nervoso, ansioso, estressado. É a doença do nosso tempo. As pessoas estão cada dia mais ansiosas, preocupadas. Se você pensar bem assim, o que deixa você mais preocupado? Não é grana? Não é a falta de dinheiro? Não é o sustento? Na sua vida toda, pense o que lhe deixa mais ansioso de tudo. Não é? Você não fica ansioso porque aquele povo lá na África não conhece o Evangelho. Ninguém fica ansioso por causa disso, né? Ninguém fica ansioso porque a desigualdade. Ninguém fica ansioso porque está faltando, ou vai faltar, ou como será. Isso deixa a gente ansioso. É a natureza humana, né? A natureza humana, e Jesus falou, não andeis ansiosos de coisa alguma. Parece até que Jesus estava de brincadeira com a gente, né? Não fique preocupado com nada, não fique nervoso com nada, não se preocupe com nada. É isso que Jesus falou, não fique. Então toda vez que a gente fica ansioso, a gente está pecando, sabia disso ou não? Porque se ele mandou não ficar, a gente fica. Então essa é uma das doenças dessa luta, dessa batalha. Tem mais. O egoísmo. No verso 2 ele manda repartir. Na luta para sobreviver, uma das coisas que acontece com a gente é, eu não tenho nem para mim, eu vou repartir com outro. Está faltando para mim, não tá nem dando para a minha família, eu vou dar para o outro lá. Deus me livre. Então nessa briga, nessa selva que é essa luta, a gente começa a ficar egoísta, se fecha, porque, vai que acaba para mim. Se eu der, como é que eu vou ter amanhã? E a gente começa a ficar egoísta. É ou não é? Pense bem, é assim que acontece, a gente começa a ficar fechado. Não, às vezes você já teve situação assim, que alguém chega pedindo esmola para você, já aconteceu comigo. Aí o cara chega perto de você, eu falo para ele, rapaz, se eu contar a minha situação, você é que vai me dar uma esmola. Se eu contar meu problema para você, a gente vai precisar de 2 meses para chorar junto. Não? Então, essa coisa, você começa a ficar egoísta na luta, nessa briga, para a gente ganhar o pão, para a gente viver nesse mundo. Terceiro, fatalismo. Quando as nuvens estão cheias de água, derramam chuva sobre a terra. Quer uma árvore caia para o sul, quer para o norte, no lugar em que cair ficará. É mais ou menos aquela ideia, o que tiver que ser, será. A gente meio que entrega, fala assim, não tem jeito mesmo, é assim que vai ser, assim será, já está escrito, já está determinado, eu vou viver assim, vou sobreviver assim, e não tem saída. Isso aqui eu encontrava muito parece que é uma mentalidade no interior do Nordeste, né? Alguns lugares do sertão, o pessoal é muito fatalista, e é um fatalismo terrível, né? Toda cultura que ela é permeada por essa ideia fatalista, ela é uma cultura maligna. Você encontra gente lá que fala assim, meu filho, é assim mesmo, é porque Deus quis, né, que eu estivesse aqui sofrendo. O que há de fazer? Passando fome. Eu tenho 10 filhos, eu vou ter 11, né? É assim mesmo, foi Deus que quis. Então o cara está na miséria, está sofrendo, e aceita isso como se fosse uma vontade inexorável, uma coisa já determinada, predeterminada, a vida tem que ser assim. Se a nuvem está com água, vai chover, é assim mesmo, assim será, não muda. Isso é uma doença, a pessoa é assim mesmo, não muda. O outro fala assim, eu nasci para ser pobre, eu vou morrer pobre, e pobre é igual prego, nasceu para levar martelada na cabeça, nasci para sofrer. Essa mentalidade é o fatalismo. Muita gente aceita isso e crê nisso, aceita isso de uma forma assim pacífica, tranquila, como se a vida não pudesse mudar, melhorar, progredir, e é assim que há de ser. Tinha um livrão antigo, né, que... Bom, deixa para lá. Quarto lugar. Doenças causadas por essa luta. Medo e indolência. Quem observa o vento não plantará. Quem olha para as nuvens não colherá.
Diante dessa situação, a pessoa fica amedrontada e fica imobilizada, indolente. Ah, olha, não está boa para plantar, não está bom para colher, está difícil, olha o vento, vai vir tempestade, vai vir aquilo, não vai ter jeito. E a pessoa fica imóvel, paralisada. As pessoas olham para as circunstâncias e o mercado não está bom, a crise está feia, a coisa está complicada, eu não vou conseguir, eu não vou para frente. Olha o tanto de concorrente que tem para essa vaga, né? Eu não vou nem fazer, porque não vai ter jeito para mim. O medo. Então, na luta para sobreviver, o medo paralisa muita gente, deixa muita gente imobilizada e indolente. A pessoa fica lá assim, não vai dar certo. Não vai dar. Olha a dificuldade que está esse mundo. Olha o tanto de candidato que tem só uma vaga, né? Tem gente que me diz assim, olha, eu tenho 100 candidatos para uma vaga. Falo, graças a Deus, tem uma, pode ser a sua. Acredite nisso, não fique paralisado. O medo aumenta o tamanho do problema, aumenta a crise, aumenta a dificuldade. Isso em vários lugares. E grandes empresas no mundo são aquelas que cresceram na crise. Aqueles que acreditaram na hora que ninguém estava acreditando. Estava todo mundo em recesso, o cara vai lá e arrisca, e acredita, e supera a paralisação da coisa e vai para frente. Mais ou menos assim, o medo deixa muita gente imobilizada, né? Aquela história do menino que estava andando na neve lá e abriu o buraco, ele caiu, era um lago congelado, e congelou. E aí o coleguinha dele foi, bateu, quebrou o gelo e o salvou com vida. Quando os bombeiros chegaram, os bombeiros falaram assim, mas como você conseguiu fazer isso? Nenhum homem adulto forte conseguiria quebrar esse gelo. Como você conseguiu? Aí o outro falou, eu sei que eu conseguiu. Você não estava aqui para dizer para ele que ele não conseguia. Foi por isso que ele conseguiu. Você entendeu? Por isso que ele conseguiu. Então é mais ou menos assim, a crise, a coisa, você não consegue, você não vai dar certo. E aí você realmente acredita que não vai dar. E aí você aumenta o tamanho do problema, do gigante, da dívida, sei lá o que for. E fala assim, não tem solução, não tem jeito para mim, não tem como fazer isso. E a gente fica na indolência. Olha a chuva, olha o vento, a tempestade. Não vou nem sair de casa, não vou nem procurar emprego, não vou nem estudar. Que adianta estudar? Quem tem diploma está trabalhando nisso. Que adianta fazer? Olha o outro lá, olha o outro. E o cara vai paralisando. Fica paralisado na vida. E aí ele não vence essa luta, certo? Então o Eclesiastes vai dar alguns conselhos para vencer essa luta. Pode passar. 4 conselhos para vencer a luta. Primeiro conselho, investir. Na Nova Versão Internacional diz assim, atire o seu pão sobre as águas e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Na linguagem de hoje diz assim, empregue o seu dinheiro em bons negócios e com o tempo você terá o seu lucro. Igualzinho os versículos, não? É porque a linguagem de hoje pega o sentido da coisa. Ele não pega a literalidade da palavra, ele pega o sentido. O sentido da coisa é essa. Ao atirar sobre as águas, Eclesiastes está falando, Salomão está falando dos navios que iam negociar nos portos depois, lá no porto, lá no mar. Então leve os seus navios para negociar, você vai voltar com muito mais depois. Salomão era craque nesse negócio de trazer navios cheios de riqueza. Então na linguagem de hoje ele pega o sentido. Empregue o seu dinheiro em bons negócios e com o tempo você terá o seu lucro. Eu já vi pregador usando esse texto, até que eu achei bonito. Não é isso, mas tem umas interpretações assim que é até bonita, né? Ele diz assim, ó, joga o seu pão sobre a água, é você ir lá. O Wesley estava falando de pescador, fica dando pão para os peixes, aí depois você vai lá e pesca, ele está gordinho. Né? Então, é a ideia, é uma interpretação. Não é bem isso que o texto está falando, mas poderia até ser, né? Mas invista bem, faça bons negócios, acredite, arrisque. Vá lá para o mar, vá para o porto, vá negociar, invista aquilo que você tem, que você vai conseguir ganhar mais, vai retornar. Tenha paciência, talvez não vai vir agora, mas vai vir.
invista bem, veja bem o que você está fazendo, com o recurso que Deus lhe deu, com o dinheiro que você tem, invista bem o seu dinheiro. Não desperdice, não jogue fora. Faça com que isso renda. Esse texto que eu cito aí, a parábola dos talentos, Jesus contou a parábola. O homem foi viajar e deu 5 talentos para um, 2 para o outro e 1 para o outro. Depois, quando ele voltou, eles vieram prestar contas. O que recebeu 5, falou, se eu recebendo 5, corri, negociei, investi, ganhei mais 5, toma aqui 10. O que ganhou 2 também, ganhei mais 2, 4. E Jesus falou, o que ganhou 1, falou, Senhor, sabendo que tu és homem severo, que colhes onde não semeaste, fiquei com medo. Olha o medo. E olha a visão errada de Deus, porque essa parábola está falando muito mais da visão errada de Deus. Ele está dizendo que Deus é severo e que Deus é injusto. Quem tem uma visão errada de Deus, fica paralisado e amedrontado. E a vida dele é escondida. Fiquei com medo e escondi o teu talento. Toma agora o que era teu. Jesus vai falar, servo mau, servo mau. Se você tivesse sido inteligente, você tinha colocado no banco, tinha rendido algum juro. Mas agora, como você não rendeu nada, vai lá para fora. Isso aí, o talento, é tudo que Deus nos dá, é todo o potencial, toda dádiva, todo talento no sentido de talento e todo dinheiro no sentido de dinheiro. Tudo que a gente ganha, a gente tem que investir e render mais, não apenas economicamente, mas fazer com que aquilo que Deus nos deu possa produzir vida, bem, saúde, bênção, para nós e para os outros. Quando você tem uma visão errada de Deus, o medo te domina, você esconde e fica paralisado. Quando você tem uma visão certa que Deus é bondoso e generoso, você multiplica o potencial que Deus te deu. Você multiplica os dons que Deus concedeu para você na vida de outras pessoas. Quando ele voltar, você, o Senhor me deu isso, está aqui tanto. Olha o tanto que eu fiz. Olha o que eu fiz da minha vida. Olha o que eu fiz daquilo que o Senhor me deu. Do potencial intelectual, emocional, dos dons, das habilidades que o Senhor me deu. Olha o que eu consegui. Agora o medo deixa a gente paralisado e não faz nada da vida. O que você fez com a sua vida? Escondi. Fiquei com medo do inferno, escondi, não fiz nada para Deus, não fiz nada da minha vida, não investi nada daquilo que Deus me deu. Deus nos deu recursos, potencial, Deus nos deu tudo isso. Produza. Então, investimento. Em que você está investindo sua vida? Você já parou para pensar nisso? Em que você está investindo os seus recursos? Aquele pouquinho que você tem que fazer algo. Você não pode desperdiçar, você tem que usar, nem que seja que você invista em alguém, você está investindo no bem de outra pessoa. Ou no seu próprio recurso, no seu patrimônio, mas invista. João Wesley, o santo homem de Deus do século XVIII, ele dizia assim, a regra dele era assim, ganhe o máximo que você puder ganhar, de dinheiro. Economize o máximo que você puder economizar. E doe o máximo que você puder doar. Né? Seja generoso. Mas ele era inteligente. Se você puder ganhar, ganhe. Se você puder ganhar dinheiro, você tem jeito para ganhar, ganhe. Né? Não fique egoísta. Se você puder economizar, economize. Se você puder ajudar os outros, melhor ainda, e ajude. Quer dizer, a gente fica com esse medo de conseguir recursos. Se você tem, faça isso. Eu lembro quando eu era seminarista, que eu vivia sem dinheiro. Um ano antes do plano real, a inflação estava lá no alto. Eu fui pregar na igreja e o sujeito me deu uma oferta, a igreja me deu uma oferta. E aquela oferta dava para eu passar quase que o mês inteiro. Só que eu falei, a inflação, cada dia subia as coisas, né? Subia. E quando chegar daqui uma semana, 15 dias, esse dinheiro já está lá embaixo. Já não vale mais, não vale mais para comprar. Aí eu lembrei, eu falei, sabe o que eu vou fazer? O que aumenta todo dia é o dólar. Naquele dia o dólar aumentava todo dia. Eu peguei aquela oferta, fui lá e comprei dólar. Nossa, eu me senti o maior investidor, né? Primeira vez na vida, entrei numa casa de câmbio, saí com dólar. Dólar era meu, assim. Eu fiquei admirado, eu investindo. E eu fiquei com o dólar que eu tinha aí. Não é que o negócio rendeu, eu fui pegando gosto, mas depois não tinha para investir, né? Mas rendeu mais do que eu tinha. E eu fiquei feliz, porque Deus me deu um recurso e eu consegui ganhar mais com aquele recurso. Fui inteligente. Então, às vezes Deus dá para nós e a gente desperdiça, a gente desvaloriza, a gente despreza, a gente não aproveita essa coisa. Tem um pastor amigo meu que
é o que fez a faculdade teológica em Londrina, que ele consegue, ele é um captador de recursos. Mas ele diz assim, sabe o que nas igrejas precisa? Que o povo da igreja ele não sabe investir o dinheiro dele. Já que o nosso negócio é o reino de Deus e a eternidade, o crente tem que aprender a investir o dinheiro. Ele falou, eu vou criar um curso sobre os corretores do reino de Deus. Para ensinar o povo a investir o dinheiro no lugar certo, para o galardão dele ser maior. Para na eternidade ele ganhar o galardão lá em cima. E ele falava sério isso, né? E ele tinha umas ideias assim, muito interessantes. Tem, né? Por isso que ele arrecada e ganha muita coisa e rende muito. Porque ele sabe fazer esse negócio de investir o recurso que Deus nos deu para multiplicar. Para que ele possa fazer mais por nós e pelos outros. Se Deus deu para você, seja inteligente, não fique com medo. Invista. Uma vez eu vi no jornal a história do homem, lá no tempo que o dinheiro brasileiro era os réis ainda, né? Ele vendeu um terreno, um dinheiro, e ficou com medo dos parentes pedir dinheiro emprestado, escondeu no colchão. Aí, acho que o ano passado passou isso, alguém estava doente, ele falou lá, agora preciso usar aquele dinheiro, pegou o dinheiro, não valia nada, o cara falou que aquele dinheiro hoje valeria em torno de 130 mil reais, o dinheiro ficou escondido, perdeu todo o seu valor, por causa do medo daquele homem de perder e acabou perdendo. Então, invista a sua vida, invista seu recurso, invista a sua inteligência, seu potencial, sua capacidade. Segundo, conselho, repartir. Só que o repartir do Eclesiastes não é muito cristão não, essa que é a verdade, né? Tem que ser sincero com o texto, o Eclesiastes é bem interesseiro. Essa que é a verdade dele, o repartir dele não é aquele de Jesus. É um outro repartir, o repartir dele é mais esperto, é assim, ó, reparta o que você tem com 7, até mesmo com 8, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. O que ele está dizendo aí? Está dizendo assim, ó, reparta, porque um dia você pode precisar. Uma mão lava a outra. Ele está dizendo isso, é melhor ter amigo na praça que dinheiro no banco. Então, reparta com ele agora, porque no futuro você pode precisar dele. Então, ele não é muito bonzinho, não. Ele é uma esperteza, uma sabedoria prática, um pragmatismo. Invista bem, reparta bem, porque você não sabe como isso vai acontecer. E aí eu coloquei essa outra parábola. Se tem uma parábola que os estudiosos batem cabeça para entender, é essa daí. Depois você pode ler na sua casa, quem sabe você vai entender ela totalmente, não? Mas essa parábola do administrador infiel é um pouco complicada, mas eu vou dar a minha solução para elas. Eu vou dar a minha solução. Jesus contou a história do administrador que era desonesto. E o seu patrão descobriu. E avisou, eu vou chegar lá e vou despedir. Quando ele ficou sabendo que o patrão iria vir para despedir, ele pensou, o que eu vou fazer? Trabalhar na terra eu não consigo. É duro trabalhar na enxada. Eu não tenho outra renda. Eu não tenho outra coisa, o que eu vou fazer agora? Aí ele chegou para aqueles que deviam para o seu patrão e disse assim, você deve 100? Escreva aqui só 50. Você vai pagar só 50. Você deve 100, você paga só 80. E fez isso com todos os que estavam devendo para o seu patrão. Aquelas pessoas ficaram gratas. Falou, olha que bom, rapaz. Que bom, por que ele fez isso? Porque ele sabia, quando ele perdeu o emprego, para quem queria buscar ajuda? Para aqueles. E aí que entra a complicação da coisa. O patrão chegou e achou bonito o que o empregado fez. Falou assim, você foi muito astuto. Você foi muito esperto. E acho interessante, aí Jesus entra na história e fala. Ele foi realmente muito esperto. E vocês e os filhos da iniquidade, das trevas, são mais rápidos do que os filhos da luz. E aí Jesus diz assim, vocês deveriam usar as riquezas de origem iníqua para ganhar amigos na eternidade. Que versículo mais complicado, né? Vocês deveriam ser rápidos nisso daí, para usar isso daí, para fazer amigos nos lares celestiais, na eternidade. E daí que os estudiosos da parábola falam, nossa, mas Jesus aí está defendendo a malandragem, o jeitinho brasileiro,
não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando que ele, sendo desonesto, ele foi muito esperto na sua desonestidade. Ele foi hábil, ele foi inteligente fazendo aquilo. Jesus está falando, nesse mundo, a gente tem que lidar com dinheiro. Que muito dinheiro vem de origem iníqua. A gente nem sabe às vezes. Mas a gente tem que pegar esse dinheiro e usar da melhor forma possível. Tem que usar esse dinheiro para o bem. Para gerar a amizade eterna, que ele diz, né? Para gerar bens eternos. Você tem que usar aquilo que Deus está lhe dando, que você tem a possibilidade de ter, para você ter a riqueza eterna, disse Jesus. Porque é assim que deveria ser. Que às vezes nesse mundo caído, cheio de pecado, cheio de injustiça, se você puder, se você conseguir, use a riqueza para ganhar a verdadeira riqueza eterna. Quer dizer, use a riqueza para o seu bem. Use o dinheiro para o seu bem espiritual, eterno. Eterno. Como aquele homem fez pensando nele, pense dessa maneira. Seja sábio, ou seja sabido. Né? E se você puder ganhar dinheiro, ganhe. E use isso para o bem dos outros. Use isso para a causa do reino de Deus. Use isso de maneira que o seu galardão eterno seja garantido, Jesus está falando. Então não fique fugindo, dizendo assim, eu não quero saber do vil metal. Não, use o vil metal. Tinha uma das maiores organizações evangélicas do mundo, a Visão Mundial, de solidariedade. Até uns 15 anos atrás, a Visão Mundial, todo o projeto dela era com recurso dela. O pastor chegou e falou para eles assim, olha, o governo tem milhões. E muito dinheiro que o governo tem vai para sociedades que não é de filantropia, é de pilantropia. E o dinheiro vai ser desviado. E o dinheiro não vai fazer o que vocês estão fazendo. Então, vá para o governo. Peça o dinheiro do governo. Use o dinheiro do governo. É a Visão Mundial. Eu vi isso do diretor da Visão Mundial. Falou, aí caiu a ficha da Visão Mundial. Realmente, o dinheiro está aí, ó. E a gente não usa. E a gente não busca os recursos. Aí eles começaram a entrar e agora estão conseguindo verbas do governo. Para quê? Para alimentar os famintos, para abrir postos artesianos no sertão, para apadrinhar crianças pobres, que é uma organização extraordinária, a Visão Mundial. Então eles estão usando dinheiro para o bem. Então tem um monte de dinheiro aí que a gente não sabe. Em Londrina, quando eu estava em Londrina, tinha um fundo para a cultura, para as artes, essa coisa. Aí alguém que entendeu falou assim, ó, vamos fazer um projeto para a gente tirar esse dinheiro de lá, porque o dinheiro está parado. Vamos montar um teatro evangelístico, que é cultura, a gente faz apresentação na rua. E a pessoa fez o projeto. Essa mesma pessoa falou, tem um projeto também para ação social, aí eu já estava mudando para cá. Que está lá o dinheiro parado. E ela falou, eu sei que você está fazendo capelania no Hospital do Câncer, faz um projeto, vamos pegar esse dinheiro. Não deu tempo de eu entrar com esse pedido, né? Mas o dinheiro estava lá. Aqui na prefeitura deve ter também. Deve ter dinheiro cultural, projeto social, secretarias para investimento. Agora, falta os filhos da luz, como diz Jesus nessa parábola, ser mais sábios, ser mais espertos e usar isso para o bem. Senão, isso aí vai ser usado para o mal. Para o mal. É isso que Jesus está dizendo nessa parábola, aparentemente complicada, que não é. Então, faça isso. Né? Pense dessa maneira. Se você puder, se você tiver capacidade, se você ter esse potencial, faça. Use, busque. Reparta dessa maneira que você possa colher na frente. Terceiro, plante de manhã a sua semente e mesmo ao entardecer não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Vai trabalhar, vai semear, ele está dizendo. Trabalhe. Não fique parado, não deixe as suas mãos à toa. Para vencer essa luta, você precisa trabalhar, e trabalhar bastante, trabalhar com sabedoria, com inteligência, e fazer as coisas com afinco, com dedicação. Eu quero ler outro texto do apóstolo Paulo, de Tessalonicenses. Pode passar.
Se alguém não quiser trabalhar, também não coma, pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, não andam, mas andam se intrometendo na vida alheia. A tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. Tinha gente que não estava trabalhando, diz Paulo, e estava se intrometendo na vida dos outros. Ficava, tudo irmão mesmo? Então eu vou ficar, cada dia eu como na casa do irmão da igreja. Eu vou parar de trabalhar. E o contexto de Tessalônica é que o pessoal estava acreditando que Jesus estava voltando. Falei, Jesus está voltando mesmo, para que trabalhar? Então o irmão ficava comendo na casa dos outros irmãos. Paulo diz, olha, cada um trabalhe, cada um trabalhe. É interessante quando, nesses climas, já aconteceu muito isso da volta de Jesus, lá no norte do Paraná, em Maringá, teve um pastor que, em 99, ele profetizou a vinda de Jesus, e como ele era o pastor presidente fundador da igreja, todo mundo acreditou. Falou que Jesus iria voltar dia 31 de dezembro de 1999. Miranda Leal, que fundou a igreja Só o Senhor é Deus. O povo da igreja acreditou. Primeira coisa que o povo faz quando acha que Jesus vai voltar: parar de trabalhar. A primeira coisa, todo mundo parou de trabalhar. Não, Jesus vai voltar mesmo, vamos parar de trabalhar. Os moços que eram solteiros, todo mundo casou também, né? Isso também acontece. Não, Jesus vai voltar, vamos casar logo. E aí os meninos de 16 anos, tudo casou na igreja. Aí chegou o dia 31 de dezembro, Jesus não voltou e o pastor fugiu. se mandou. Né? Jesus não voltou e se mandou com o dinheiro da igreja. O Miranda Leal. Mas essa coisa, esse clima da volta de Jesus, a pessoa parar de trabalhar. O apóstolo Paulo, não, trabalhe. É o que a palavra diz, né? Não viva às custas do seu irmão, não viva às custas dos outros, mas ganhe o seu próprio sustento. Quarto e último lugar, confie em Deus e suas leis naturais. Esse mesmo texto, na linguagem de hoje que eu li, ele diz assim, olha, se você plantar, você vai colher. Se você semear, pode ser uma ou outra semente, ou talvez as duas, vai dar colheita. Porque Deus já estabeleceu, desde o dilúvio, Deus falou para Noé, desde quando tiver terra, vai ter semeadura e colheita. Pode plantar que você vai colher. Faça isso, lance essa semente, lance a outra, isso vai acontecer, porque Deus estabeleceu a lei natural aqui desse mundo, tem as leis da natureza. Então trabalhe e confie em Deus, que você vai conseguir, que você vai ter o seu sustento, que a terra vai dar, que não vai faltar. Essa confiança em Deus, que a terra vai produzir. E aí o último texto, que é o texto do apóstolo Paulo em Gálatas, ele diz assim, não se deixe enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Tanto do ponto de vista da agricultura, quanto do ponto de vista da existência humana, da vida espiritual, essa lei funciona. O que o homem semear, isso colherá. Se você plantar, você vai colher. Então confie em Deus e comece a semear boas coisas. Comece a semear o bem, a paz, a alegria, o evangelho, que isso sempre vai retornar para você. Comece a investir, a ajudar o outro, isso vai voltar para você de alguma maneira. De alguma forma, você recebe muito mais. Jesus falou assim, a lei do reino, dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Se você dá, se você se entregar, pode ser financeiramente, existencialmente, dado o seu tempo, dado a sua alma, dado o seu amor, você vai colher, você vai receber isso de volta. Jesus falou para os seus discípulos, aquele que deixou pai e mãe, vai receber nesse presente século 100 vezes mais de pais e de irmãos, porque ele vai entrar na família de Deus. Aquele que semeia amor, vai colher amor. Aquele que semeia vento, colhe tempestade. Aquele que semeia o mal, vai colher o mal. Isso faz parte, isso se aplica à lei da sobrevivência, à lei da vida. Se você faz isso, se você é bondoso, o Senhor vai fazer com que a bondade lhe alcance. Se você é generoso, a generosidade vai lhe alcançar. Você tem que acreditar nisso.
A gente tem que vencer a doença da ansiedade, do egoísmo, do medo e partilhar. Se você puder ganhar, ganhe. Puder economizar, economize. Se puder doar, doe. Ajudar, ajude. Invista. Pense nessa terra e pense na eternidade. Pense no seu futuro e pense na eternidade. O que você está fazendo com os recursos que Deus lhe deu, os talentos que Deus deu. A gente tem que pensar nisso. Não desperdice, não jogue fora, seja inteligente, seja sábio e viva bem. E aproveite a vida e semeie para a eternidade, e semeie bênção, e semeie amor, e semeie a paz, a palavra, o evangelho, a fé. Semeie, você vai colher muito mais. Dessa maneira, o Eclesiastes diz, a gente vai vencer essa batalha pela sobrevivência. Amém? Essa luta que a gente tem, lá no contexto dele que era da agricultura, era um trabalho mais difícil do que hoje, e todos nós temos a nossa vida, a nossa luta diária. Esses são os conselhos do sábio para a nossa vida. Amém? Vamos orar então? Quem sabe você está lutando aí para sobreviver, para pagar as contas. Vamos orar para Deus te ajudar a te socorrer. Hoje nós oramos aqui por muitos pedidos o dia todo. Vamos orar por sua vida e sua família. Vamos ficar em pé. A Dona Alice está completando aniversário hoje. Vamos orar por ela também, né, Dona Alice? Completando 74 anos de bênçãos, graças a Deus. Vamos orar pela vida da Dona Alice, louvar a Deus. Então coloque a sua vida, sua preocupação, confie no Senhor, semeie a sua fé, sua oração. Deus vai cuidar de você, Deus vai suprir, Deus vai preparar. Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Porque o Senhor nos envia o sustento e a provisão e nada tem nos faltado, Senhor. Te louvamos porque o Senhor é fiel, o Senhor é o nosso pastor. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem nos dado força para trabalhar, para semear, para plantar, e o Senhor tem nos dado fé para crer que o Senhor tem uma colheita para cada um aqui. Deus amado, ajuda aqueles que estão ansiosos, preocupados, aqueles que estão amedrontados diante das dificuldades. Socorre essa vida, anima esse coração, que ele possa crer e investir a vida dele, que ele possa tirar o seu talento escondido e lançar, e confiar, e investir, e crer que vai voltar, que o Senhor vai trazer a bênção, que a colheita chegará na sua vida, sobre essa família, sobre esse pai, essa mãe, esse irmão, essa irmã, que o Senhor possa sustentá-lo. Não deixe ficar desamparado, desanimado, amedrontado, acovardado, mas enche de fé, Senhor, de ânimo, de coragem, dizendo: eu creio no Senhor, o Senhor vai me abençoar, eu vou investir minha vida, o Senhor vai dar a provisão, o Senhor vai responder com bênção sem medida. Faça isso, Senhor, na vida de cada um aqui. Abre as janelas do céu e derrame bênção sem medida. Que o teu povo seja próspero, uma prosperidade integral que vem do Senhor. Que tenha êxito no trabalho, na profissão, nos negócios. Que onde nós colocarmos as nossas mãos, seja abençoado, Senhor. Que o Senhor nos dê uma mente hábil, que o Senhor nos adestre as nossas mãos, os nossos pés, para trabalharmos com excelência, com eficácia, que possamos produzir para a glória do Teu nome. Que sejamos trabalhadores qualificados pelo Senhor e pela Sua palavra, que o Espírito do Senhor nos dê sabedoria e que o Senhor abençoe a obra das nossas mãos, que o Senhor abençoe o fruto do trabalho, que o Senhor derrame a bênção sobre cada um aqui e que cada um aqui tenha para doar, para ajudar, para socorrer o necessitado, que cada um aqui tenha para dar com generosidade, Senhor, que seja assim na vida de cada um aqui, que, ó Deus, a sua dispensa seja abundante, próspera, que nós possamos ser generosos e bondosos e solidários em nome de Jesus.
Ajude aquele que ainda está lutando por uma profissão, estudando, pensando. Ó Deus, prepara essa vida, dê uma direção, ilumina, abre uma porta, concede, Senhor, a vitória em nome de Jesus. Que o Senhor nos dê sempre essa determinação, essa fé, essa disposição, Senhor, de fazer o melhor para o louvor da Tua glória. Sustenta o Teu povo a cada dia mais. Como disse o salmista, Senhor, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Que seja assim na nossa vida. Que cada um aqui tenha, Senhor, mais e mais. Obrigado, Senhor, pela vida da Dona Alice, porque o Senhor tem sustentado essa vida, e ela tem sido testemunha do Teu amor, da Tua fidelidade. Ela tem sido testemunha de uma vida consagrada, que tem conhecimento da palavra e que anda, Senhor, nos Teus caminhos. Continue dando a ela saúde, dando a ela força, vigor, alegria, fé, que ela continue sempre determinada a Te servir, a falar do Teu nome, a proclamar a Tua glória. Nós Te agradecemos pela vida dela e como igreja nós a abençoamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu intercedo, Senhor, por aqueles nomes, aquelas vidas que foram colocados hoje aqui na Tua presença. As pessoas que estão enfermas, doentes, acamadas, que estão recuperando de cirurgia, outras que vão fazer cirurgia. Coloca a Tua mão, Senhor, que na enfermidade eles sintam a Sua presença, que na doença eles busquem a salvação, que na doença eles encontrem o refúgio no Senhor, a cura no Senhor e a misericórdia do Senhor. Que seja assim, meu Deus, sobre essas vidas, sobre todos que aqui estão, sobre a nossa igreja, sobre esses irmãos, que o Senhor nos dê a porção dobrada da Tua palavra e do Teu Espírito. Obrigado por esse dia de comunhão e de consagração. Nós entregamos o nosso jejum, a nossa oração, a nossa consagração no Senhor e pedimos: santifique a nossa vida, santifique a nossa mente, o nosso coração, dê-nos pensamentos, ideias, palavras, dê-nos um coração santo, amoroso, perdoador, dê-nos um coração generoso, dê-nos um coração fervoroso, meu Pai, que anda na Tua presença, que vive e busca a comunhão contigo, Senhor, constantemente, meu Pai. Faça isso, Senhor, no nosso meio, na nossa igreja. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Deus abençoe a todos. Todos estão convidados para o salão. No salão vai ter lá comida, bebida.